Mateus Albuquerque sempre acreditou que dinheiro resolvia quase tudo. Se um problema aparecesse, ele não perdia tempo tentando entender a raiz, nem se desgastava procurando respostas demoradas. Ele pagava. Pagava caro, pagava rápido, pagava bem. E quase sempre funcionava. Foi assim que construiu um império no ramo imobiliário antes dos 40 anos. Foi assim que transformou o sobrenome Albuquerque em símbolo de poder, influência e respeito. Foi assim que ergueu uma mansão imensa em um dos bairros mais nobres da cidade, cercada por jardins impecáveis, câmeras em cada ângulo, carros de luxo na garagem e empregados suficientes para manter tudo funcionando em silêncio perfeito. Do lado de fora, a vida de Mateus parecia uma dessas histórias que as pessoas olham de longe e invejam. Mas por dentro, havia um vazio que nem o homem mais rico daquela cidade conseguia esconder de si mesmo quando a casa finalmente adormecia. Havia 2 anos que Clara, sua esposa, tinha morrido no parto. Uma complicação repentina, uma hemorragia agressiva, uma madrugada que começou com esperança e terminou com um buraco que nunca mais se fechou. Naquela mesma noite, nasceram seus 3 filhos. 3 meninos pequenos, frágeis, tão parecidos com a mãe que, nos primeiros meses, Mateus mal conseguia olhar para eles sem sentir o peito ser rasgado por dentro. Lucas tinha os olhos dela. Heitor tinha o mesmo jeito sereno de dormir. Davi, quando sorria, fazia surgir no canto da boca uma covinha idêntica à de Clara. Cada detalhe que deveria aproximá-lo dos filhos acabou empurrando para longe. Não porque ele não os amasse. Amava profundamente. Mas era um amor coberto de luto, medo e culpa. Um amor que existia preso dentro dele, sem conseguir chegar às mãos, ao colo, à presença. Então ele fez o que sabia fazer melhor. Terceirizou a dor. Contratou babás experientes, enfermeiras, especialistas em primeira infância, pediatras renomados, uma psicóloga infantil que visitava a casa toda semana. Montou os quartos mais lindos que dinheiro poderia comprar. Berços importados, brinquedos educativos, cortinas suaves, tapetes antialérgicos, monitoramento por câmeras, purificadores de ar, tudo impecável. Nada faltava, pelo menos nada que pudesse ser comprado. Mas havia uma coisa que faltava, e essa ausência pairava sobre a mansão como uma névoa invisível. Os meninos cresciam cercados de conforto, mas sem calor. Tinham rotina, alimentação, segurança, mas não tinham aquela presença que enxerga, acolhe, se abaixa até a altura da criança e fica. Lucas chorava mais do que deveria. Heitor se assustava com qualquer voz mais firme. Davi, o mais quieto dos 3, passava longos minutos olhando para a porta, como se esperasse alguém entrar. As babás se revezavam, mas nenhuma ficava muito tempo. Algumas diziam que os trigêmeos eram difíceis. Outras alegavam cansaço. Houve até quem aceitasse salário altíssimo e fosse embora em menos de 3 semanas. Mateus observava aquilo tudo com a testa franzida, como quem encara um problema de gestão. E foi assim, com a frieza de um executivo resolvendo uma falha operacional, que ele chegou à conclusão que mudaria o rumo da história inteira. Se os filhos precisavam de uma mãe, ele encontraria uma. A ideia começou como um pensamento silencioso, quase vergonhoso. Depois virou critério. Depois objetivo. Por fim, tornou-se projeto. Mateus não queria uma esposa por amor. Não se sentia pronto para isso. Talvez nunca mais estivesse. O que ele queria, dizia a si mesmo, era uma mulher à altura da casa, da posição, do sobrenome e principalmente à altura dos seus filhos. Uma mulher elegante, equilibrada, educada, bonita, preparada para circular nos eventos certos, se capaz de oferecer aos meninos a doçura que a vida havia arrancado dele cedo demais. Em sua cabeça, fazia sentido. Ele não procurava companheirismo. Procurava a peça certa para completar o cenário quebrado da família perfeita. Foi por isso que passou a aceitar convites que antes recusava. Jantares, encontros, apresentações discretas organizadas por amigos influentes, almoços cuidadosamente combinados. E em cada mulher que conhecia, Mateus parecia usar uma espécie de lista invisível. Aparência, postura, voz, educação, origem, capacidade de se sentar à mesa sem constranger ninguém, capacidade de sorrir na medida certa, capacidade de parecer, diante do mundo, a mãe ideal para 3 crianças órfãs. Enquanto isso,
Dentro da própria mansão, havia alguém que ele mal notava. Célia havia sido contratada havia pouco mais de um mês. Tinha 29 anos, vinha do interior, falava baixo, andava depressa e fazia o trabalho com cuidado que quase ninguém percebia, justamente porque tudo ficava sempre em ordem antes que alguém sentisse falta de alguma coisa. Não usava perfume caro, não tinha roupas sofisticadas, não entrava nos salões principais a menos que fosse necessário. Seu uniforme era simples, os cabelos quase sempre presos num coque apressado e as mãos carregavam as marcas de quem trabalhava desde cedo na vida. Para Mateus, Célia era apenas isso, a faxineira nova. Mais uma funcionária entre tantas outras que mantinham a máquina silenciosa daquela casa funcionando sem falhas. O que ele não via era que Célia enxergava tudo. Via Lucas empurrando o prato quando ninguém lhe dirigia a palavra durante o almoço. Via Heitor acordando assustado da soneca e procurando com os olhos alguém que o abraçasse antes mesmo de chorar. Via Davi se sentando no canto do tapete com um brinquedo no colo sem brincar de verdade, só segurando, só esperando, como se faltasse alguma coisa que ele ainda não sabia nomear. Via também as babás fazendo o básico, às vezes menos que isso, olhando o relógio, cumprindo tarefas, mas não entrando de verdade no mundo das crianças. E via o próprio Mateus passando apressado pelos corredores, sempre impecável, sempre distante, como um homem que morava ali sem realmente habitar a própria casa. Célia sabia reconhecer solidão. Tinha crescido com ela. Sabia também reconhecer o tipo de silêncio que faz barulho dentro da criança. E quanto mais observava os meninos, mais sentia o coração apertar. Não era pena. Era outra coisa. Era uma identificação funda, dessas que a gente não escolhe sentir. Porque havia dores que só quem já carregou uma parecida consegue perceber no outro. Numa terça-feira de sol fraco, no fim da tarde, aconteceu a primeira cena que Mateus não conseguiu ignorar. Ele chegou mais cedo da empresa porque uma reunião havia sido cancelada em cima da hora. Entrou pela porta principal falando ao celular, atravessou o hall de entrada em mármore, dispensou o motorista com um gesto e desligou a ligação antes de subir para o escritório. Então ouviu risadas. Risadas altas, soltas, infantis. Não era incomum ouvir os meninos chorando, discutindo entre si na linguagem atrapalhada dos 2 anos, ou jogando brinquedos no chão. Mas risadas daquele jeito, abertas, insistentes, quase escandalosas de felicidade, aquilo era raro. Tão raro que ele parou no meio do corredor. As risadas vinham do quintal. Mateus caminhou até a porta de vidro e olhou para fora. Por um instante, ficou imóvel. Lucas, Heitor e Davi estavam correndo descalços pela grama, tropeçando nas próprias perninhas, com os rostos vermelhos de tanto rir. E atrás deles, fingindo que não conseguia alcançá-los, correndo com os braços abertos e um sorriso largo no rosto, estava Célia, a faxineira. Ela tinha dobrado a barra da calça do uniforme, provavelmente para não molhar na grama recém-regada. Os cabelos tinham escapado do coque. Havia terra perto do joelho. Mas nada daquilo chamava mais atenção do que o modo como os meninos olhavam para ela. Não era apenas diversão. Era confiança. Era entrega. Era aquele brilho raro no olhar da criança quando ela se sente segura. Davi caiu sentado na grama e soltou uma gargalhada tão forte que perdeu o fôlego por um segundo. Célia se abaixou na mesma hora, não com susto, mas com ternura. Pegou-o no colo, soprou a testa dele como se aquele gesto pudesse curar qualquer dor do mundo, e os outros 2 vieram se agarrar às pernas dela, querendo a mesma atenção. Lucas apontava para alguma coisa no céu. Heitor puxava o avental dela como se quisesse mostrar um segredo. E ela respondia aos 3 ao mesmo tempo com uma paciência impressionante, como se já os conhecesse desde sempre. Mateus sentiu alguma coisa estranha subir pelo peito. Não era exatamente raiva. Também não era alívio. Era incômodo. Um incômodo fundo, difícil de admitir. Porque naquela cena havia uma verdade silenciosa que feriu seu orgulho de homem que controlava tudo. Uma mulher que ele mal via tinha conseguido, em poucos minutos, algo que ele, com toda a sua fortuna, não conseguirá em 2 anos. Abriu a porta com força demais. O barulho fez os 4 olharem na mesma hora. Célia se endireitou. Os meninos ficaram imóveis, como se tivessem sido arrancados de um mundo bom de repente. O sorriso ainda estava no rosto de Davi quando começou a sumir. O que está acontecendo aqui? A voz de Mateus saiu fria,
mais fria do que ele mesmo pretendia. Célia ajeitou o avental instintivamente e respondeu sem baixar os olhos. Eu terminei as tarefas da área de serviço e eles estavam inquietos. Só trouxe os três um pouco para fora. O ar estava bom. Mateus olhou para os filhos, depois para ela. Quem cuida dos meus filhos não é você. Os meninos continuaram em silêncio. Heitor foi primeiro a se esconder atrás da perna de Célia. Senhor, eu só achei que... Eu já disse o suficiente. A voz dele cortou o restante. Você foi contratada para limpar a casa, não para criar intimidade com os meus filhos. Volte para o seu trabalho. A expressão de Célia mudou, mas não para revolta. Foi uma mudança mais triste do que isso. Como quem já conhecia aquele tipo de injustiça e mesmo assim ainda sentia. Ela apenas assentiu. Sim, senhor. Então se virou e entrou. Os meninos não correram atrás dela. Ficaram ali, olhando primeiro para a porta por onde ela havia saído, depois para o pai. Lucas foi o primeiro a fazer beicinho. Davi apertou os dedos pequenos um no outro. Heitor, sem entender porque o instante mais feliz do dia tinha acabado daquele jeito, começou a chorar baixinho. E naquele quintal enorme, bonito, caro, perfeitamente cuidado, o silêncio voltou com uma força quase cruel. Mateus tentou ignorar o aperto que aquilo lhe causou. Mandou uma das babas levar os meninos para dentro, subiu para o escritório e fechou a porta. Mas a cena não saiu da cabeça. Não saíram da cabeça a gargalhada de Davi, o brilho nos olhos de Lucas, o corpo pequeno de Heitor escondido atrás da faxineira como quem procura abrigo. E mais do que tudo, não saiu da cabeça o fato de que eles pareciam mais vivos com ela do que com qualquer uma das mulheres sofisticadas que ele andava considerando para o lugar de futura esposa. Naquela mesma noite, aceitou um jantar com uma mulher que seus amigos descreviam como perfeita, bonita, educada, refinada, filha de gente influente, envolvida em ações sociais, boa imagem, boa postura, boa família. Tudo que uma futura senhora Albuquerque deveria ser. Durante o jantar, ela sorriu com delicadeza, falou no tom certo, escolheu o vinho sem hesitar. Quando Mateus mencionou os filhos, fez a expressão exata de sensibilidade que ele esperava ver. 3 meninos? Que bênção! Devem ser encantadores. Mateus assentiu. Mas, sem querer, em vez de imaginar aquela mulher impecável andando pela mansão, o que lhe veio à cabeça foi Célia correndo descalça na grama atrás dos seus filhos. Ele afastou a imagem imediatamente, quase irritado consigo mesmo. Não fazia sentido. Não tinha lógica. Não combinava com nada que ele tinha planejado. Só que, às vezes, é justamente aquilo que parece não combinar com os nossos planos que já está segurando de pé tudo aquilo que ainda não caiu. E Mateus Albuquerque ainda não sabia disso. Ainda não sabia que, enquanto procurava no mundo a mãe perfeita para seus filhos, desprezava todos os dias a mulher simples que já estava, em silêncio, cuidando de tudo que realmente importava. Nos dias que se seguiram aquela tarde no quintal, Mateus tentou convencer a si mesmo de que nada havia mudado. Continuou saindo cedo, voltando tarde, aceitando convites, analisando mulheres como quem avalia propostas de negócio. Por fora, sua rotina seguia intacta. Mas por dentro, algo já não se encaixava com a mesma precisão de antes. A imagem dos filhos rindo com Célia insistia em voltar nos momentos mais inesperados, como uma verdade silenciosa que se recusava a ser ignorada. E, ainda assim, ele ignorava. Na semana seguinte, trouxe pela primeira vez uma das mulheres que considerava promissoras para conhecer os meninos. O nome dela era Patrícia. Era elegante, falava baixo, usava roupas de corte perfeito e carregava consigo aquela confiança de quem sempre esteve nos lugares certos. Quando entrou na mansão, seus olhos percorreram tudo com uma rapidez discreta, como quem avalia sem parecer que está avaliando. Cumprimentou a governanta com educação, elogiou a decoração e, quando os meninos foram trazidos até a sala, abriu um sorriso ensaiado. Oi, meus amores, disse, abaixando-se levemente. Lucas ficou olhando. Heitor segurou o próprio dedo com força. Davi se encostou na perna da babá. Nenhum dos 3 avançou. Nenhum deles respondeu. O silêncio durou mais do que deveria. Patrícia manteve o sorriso por alguns segundos. Depois se levantou devagar. Eles são tímidos, comentou. Mateus assentiu, mas algo ali incomodou.
Não era a reação das crianças. Era a ausência de tentativa. Patrícia não insistiu, não tentou novamente, não mudou a abordagem. Apenas recuou, como se aquilo fosse suficiente. Durante o jantar, ela falou sobre viagens, negócios, eventos beneficentes, círculos sociais. Falava bem, articulava melhor ainda, mas em nenhum momento voltou a mencionar os meninos. Nem perguntou como eles estavam, nem se estavam dormindo bem, nem se tinham alguma rotina. Era como se as crianças fossem um detalhe pequeno demais para ocupar espaço numa conversa importante. Mateus percebeu, e aquilo ficou. Nos dias seguintes, outras vieram. Nomes diferentes, rostos diferentes, histórias diferentes. Algumas eram mais carinhosas, outras mais reservadas, algumas até se esforçavam um pouco mais na frente dele. Mas havia sempre algo em comum. Quando não estavam sendo observadas, o interesse pelas crianças desaparecia. Era sutil, mas estava lá. E, sem perceber, Mateus começou a observar mais. Foi numa manhã de quarta-feira que algo mudou de verdade. Ele tinha esquecido um documento importante no escritório de casa e voltou no meio do expediente para buscá-lo. Não avisou ninguém. Entrou em silêncio, como fazia quando queria evitar qualquer tipo de formalidade. Ao passar pela sala, ouviu uma voz conhecida. Era Célia. Ela estava sentada no chão, com os 3 meninos ao redor. Não havia brinquedos caros espalhados, nem tecnologia sofisticada. Havia apenas uma caixa de papelão aberta e alguns objetos simples dentro. Colheres de plástico, tampinhas coloridas, pedaços de tecido. Esse aqui é o navio, dizia ela, segurando a caixa. E vocês são os marinheiros. Lucas bateu palmas. Heitor tentou subir dentro da caixa. Davi ria sem parar, como se aquilo fosse a coisa mais incrível do mundo. Mas cuidado, continuou Célia, fazendo suspense. Tem uma tempestade vindo. Ela balançou a caixa devagar, depois mais forte. Os meninos se seguraram, gritando de alegria. Não de medo, de alegria. Mateus parou no corredor. Ficou ali, observando sem ser visto. Havia algo naquela cena que não cabia dentro da lógica dele. Não fazia sentido que 3 crianças tivessem mais felicidade numa caixa de papelão do que em todos os brinquedos espalhados pela casa. Não fazia sentido que aquela mulher simples, sem formação, sem preparo técnico, conseguisse criar um mundo inteiro com quase nada. E, mais do que tudo, não fazia sentido que os meninos olhassem para ela daquele jeito, como se ela fosse suficiente. Ele sentiu o mesmo incômodo de antes, só que dessa vez veio acompanhado de outra coisa. Uma dúvida. E dúvidas eram perigosas para alguém que sempre teve certeza de tudo. Célia. A voz dele cortou o momento. Ela parou na mesma hora. Os meninos também. O sorriso de Davi demorou um segundo a desaparecer. Eu não lembro de ter autorizado isso. Célia se levantou devagar. Eles estavam inquietos. Eu só tentei acalmar. Mateus cruzou os braços. Isso não faz parte das suas funções. O silêncio se instalou. Lucas olhou para Célia. Heitor segurou o tecido que ela havia usado na brincadeira. Davi, sem entender o que estava acontecendo, começou a fazer um som baixo, como se estivesse prestes a chorar. Célia respirou fundo com todo respeito. Senhor, às vezes o que eles precisam não está na descrição de nenhuma função. Mateus franziu a testa. Não estava acostumado a ser respondido daquela forma. Muito menos por alguém como ela. O que você quer dizer com isso? Ela hesitou por um segundo. Não por medo, mas por cuidado. Eles não precisam só de rotina. Precisam de presença. De alguém que veja quando estão tristes, quando estão com medo, quando estão tentando chamar a atenção de um jeito que ninguém percebe. Aquelas palavras não foram ditas com acusação. Foram ditas com uma calma que incomodava mais do que qualquer confronto. Mateus não respondeu imediatamente. Ficou olhando para ela por alguns segundos, depois desviou o olhar para os filhos. Lucas estava quieto. Heitor havia soltado o tecido. Davi agora chorava de verdade, mas baixinho, como se já estivesse acostumado a não ser ouvido. Volte para o seu trabalho. Foi tudo o que ele disse. Célia assentiu novamente, mas, dessa vez, quando saiu, levou com ela algo que não estava nos braços. Levou o pouco de leveza que ainda havia naquele ambiente.
Naquela noite, Mateus não conseguiu trabalhar. Ficou no escritório com os documentos abertos, mas os olhos não acompanhavam as linhas. As palavras de Célia ecoavam de um jeito que ele não conseguia ignorar, não porque fossem ofensivas, mas porque, no fundo, faziam sentido. E foi isso que o incomodou mais. Pela primeira vez em muito tempo, ele se levantou antes de dormir e foi até os quartos dos filhos. Não fazia aquilo com frequência. Abriu a porta do primeiro quarto devagar. Lucas estava acordado, sentado no berço, segurando um brinquedo. Quando viu o pai, não sorriu, apenas olhou, como que não sabia exatamente o que esperar. Mateus se aproximou. Não dormiu ainda. A pergunta saiu estranha, como se ele não soubesse mais falar com o próprio filho. Lucas não respondeu, apenas estendeu o brinquedo, como se quisesse mostrar alguma coisa. Mateus pegou, olhou. Era um carrinho simples. É bonito. Lucas assentiu. Foi um gesto pequeno, mas foi mais do que eles haviam trocado em dias. No segundo quarto, Heitor dormia inquieto. Mexia as pernas, fazia pequenos sons, como se estivesse preso em algum sonho ruim. Mateus ficou observando por alguns segundos. Pensou em sair, mas algo fez ficar. Apenas ficou, sem fazer nada, sem saber o que fazer. No terceiro quarto, encontrou Davi acordado, olhando para o teto. Por que você não dorme? Davi virou o rosto devagar. Mamãe. A palavra saiu baixa, mas clara. Mateus sentiu como se alguém tivesse apertado o peito dele por dentro. Ficou ali, sem resposta, porque não havia resposta. Na manhã seguinte, uma nova mulher estava sentada na sala esperando por ele. Bonita, impecável, perfeita dentro de todos os critérios que ele havia criado. Sorria com confiança, falava com precisão. Parecia exatamente o tipo de pessoa que encaixaria perfeitamente na vida que ele queria construir. Mas, dessa vez, enquanto ouvia, Mateus não conseguia parar de pensar em uma única coisa. Nenhuma delas sabia o nome dos seus filhos. Nenhuma delas sabia o que fazia Lucas sorrir. Nenhuma delas sabia que Heitor tinha medo de dormir sozinho. Nenhuma delas sabia que Davi ainda chamava pela mãe no escuro. E, de repente, a ideia de encontrar uma mãe perfeita começou a parecer vazia. Mas ainda havia algo que ele não sabia. Algo que estava prestes a acontecer. Porque enquanto Mateus começava, lentamente, a duvidar das escolhas que estava fazendo, alguém já havia percebido essa mudança antes mesmo dele. E nem todos estavam dispostos a aceitar isso. O que aconteceria nos próximos dias não apenas colocaria tudo em risco, como também revelaria uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Foi na tarde de sexta-feira que tudo começou a sair do controle. Mateus havia passado a manhã inteira em reuniões, mas, diferente do habitual, decidiu voltar mais cedo para casa. Não avisou ninguém. Não tinha um motivo claro, pelo menos não que ele conseguisse explicar com lógica. Apenas voltou, como se alguma coisa dentro dele estivesse puxando. Ao entrar na mansão, o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Não havia risadas, não havia barulho de passos pequenos correndo pelo corredor. Não havia aquela energia que ele começava a perceber, ainda que discretamente, nos últimos dias. Algo estava errado. Ele caminhou até a sala principal e encontrou uma das babás sentada no sofá, olhando o celular. Onde estão os meninos? A mulher levantou o olhar, surpresa. No quarto, senhor, estão mais quietos hoje. E a Célia? Não sei. Acho que foi dispensada. Mateus franziu a testa. Dispensada por quem? A babá hesitou. Eu não sei dizer ao certo. Só recebi a orientação de que ela não precisaria mais voltar. O ar mudou. Mateus subiu as escadas com passos firmes, o coração batendo mais forte do que deveria. Abriu a porta do primeiro quarto. Lucas estava deitado, acordado, olhando para o teto. Não se mexeu quando o pai entrou. No segundo quarto, Heitor estava sentado no canto do berço, abraçado às próprias pernas. Não havia brinquedos espalhados. Não havia bagunça. Não havia vida. No terceiro quarto, Davi dormia, mas o rosto estava inchado, como se tivesse chorado até cansar. Mateus sentiu o mesmo aperto no peito de antes, só que dessa vez mais forte, mais claro, mais impossível de ignorar.
Desceu novamente. Quem mandou dispensar a Célia? A voz dele saiu mais alta. A governanta apareceu no corredor, visivelmente desconfortável. Foi uma orientação. Senhor. De quem? Silêncio. De quem? Ele repetiu. A governanta respirou fundo. Da senhorita Fernanda. Mateus congelou por um segundo. Fernanda. A mulher que ele vinha considerando seriamente como futura esposa. Educada, elegante, segura. Perfeita no papel. Imperfeita naquilo que ele ainda estava aprendendo a enxergar. Ela não tem autoridade para demitir ninguém nessa casa. Ela disse que estava cuidando do melhor para o senhor e para as crianças. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos. Mas não era um silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que antecede uma decisão. Pegou o telefone. Ligou para Fernanda. Ela atendeu no segundo toque. Mateus, que bom que você ligou. Eu ia falar com você mais tarde. Por que você mandou a Célia embora? Do outro lado, houve uma pausa curta, calculada. Eu achei melhor agir antes que a situação fugisse do controle. Que situação? Aquela mulher estava ultrapassando limites, criando uma dependência emocional nas crianças. Isso não é saudável. Mateus fechou os olhos por um segundo. Você viu isso? Eu não preciso ver tudo para entender. Eu conheço esse tipo de gente. Elas se aproximam, ganham confiança, depois se tornam indispensáveis. E aí? Quando você percebe, já é tarde. A voz dela era firme, convicta, mas havia algo ali que, pela primeira vez, soava errado. Você sabe o nome dos meus filhos. Silêncio. Mateus, isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver. A voz dele saiu mais baixa agora, mais controlada. Você sabe o nome deles. Mais silêncio. Eles não são um projeto. Não são um detalhe da minha vida. São meus filhos. Do outro lado da linha, a respiração dela mudou. Eu estou tentando te ajudar. Não. Ele respondeu. Finalmente, você está tentando encaixar a minha vida no que você acha que ela deveria ser. Desligou. Sem gritar. Sem discutir. Apenas desligou. Ficou alguns segundos parado no meio da sala. Então fez algo que não fazia há muito tempo. Tomou uma decisão que não envolvia dinheiro. Descubra onde a Célia mora, disse a governanta. Sim, senhor. Menos de uma hora depois, Mateus estava dirigindo. Sem motorista, sem protocolo, sem pensar demais. A casa de Célia ficava em um bairro simples, distante de tudo aquilo que ele estava acostumado. Ruas estreitas, casas próximas umas às outras, crianças brincando na calçada, roupas penduradas em varais improvisados. Ele estacionou, saiu do carro, bateu na porta. Alguns segundos depois, ela abriu. Célia ficou parada, surpresa, não pela presença dele, mas pelo que ela viu no rosto dele. Senhor. Mateus. Ele interrompeu. Pode me chamar de Mateus. Ela não respondeu de imediato. Eu não sabia que você tinha sido dispensada. Eu imaginei. Eu não autorizei isso. Também imaginei. Houve um silêncio breve. Eu vim te pedir para voltar. Célia olhou para ele com calma. Por quê? A pergunta não foi desafiadora. Foi honesta. E, pela primeira vez, Mateus não tinha uma resposta pronta. Respirou fundo. Porque eu errei. As palavras saíram devagar. Eu achei que podia resolver tudo escolhendo a pessoa certa no lugar certo. Achei que bastava encontrar alguém que parecesse uma mãe e tudo ficaria bem. Ele fez uma pausa. Mas eu estava procurando fora, algo que já estava dentro da minha própria casa. Célia continuou olhando. Eu vi meus filhos, hoje. A voz dele falhou por um segundo, e percebi que eles não estavam sentindo sua falta como sentem falta de uma funcionária. Ele engoliu em seco. Eles estavam sentindo falta de alguém que vê eles de verdade. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era necessário. E você acha que eu posso simplesmente voltar? Ela perguntou. Mateus não respondeu imediatamente. Não, disse depois. Eu não acho que pode ser simples. Deu um passo à frente, mas eu sei que pode ser verdadeiro. Célia desviou o olhar por um segundo.
como se pensasse, como se sentisse. Se eu voltar, não vai ser do mesmo jeito. Eu sei. Eu não vou fingir que não vejo o que eles sentem. Eu não quero que você finja. Ela respirou fundo. E você vai estar lá. A pergunta foi direta. Ou vai continuar tentando resolver tudo com dinheiro? Mateus sustentou o olhar dela. Eu vou tentar aprender. Não foi uma promessa perfeita, mas foi honesta. E, às vezes, é isso que muda tudo. Célia assentiu. Não com entusiasmo, não com pressa, mas com decisão. Naquela noite, ela voltou. E algo mudou na casa. Não de forma mágica, não de uma vez só, mas mudou. Lucas correu até ela sem hesitar. Heitor não se escondeu. Davi sorriu. E Mateus ficou. Nos dias que se seguiram, ele começou a fazer pequenas coisas. Sentar no chão, ouvir, observar, errar, tentar de novo. Não havia mais roteiro. Não havia mais perfeição. Havia presença. Fernanda não voltou. E, pela primeira vez, isso não pareceu uma perda. Meses depois, em uma tarde parecida com aquela primeira, os quatro estavam no quintal. As crianças riam. Célia corria atrás deles. E Mateus estava ali, não olhando de longe, mas participando, tropeçando na grama, rindo sem controle, sendo puxado por três mãos pequenas que, finalmente, sabiam que ele estava ali de verdade. Algumas histórias não mudam por causa de grandes decisões. Mudam por causa de pequenas presenças que, quando são reais, valem mais do que qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. E se essa história tocou você de alguma forma, deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando histórias que mostram aquilo que realmente importa. Até a próxima!